Estamos de volta com o nosso Sempre com Você. Paloma aqui comigo. Paloma, você é organizada financeiramente, você viu? Não sou. Nem um pouquinho. A gente acha, né, que disciplina tinha que estar na escola, na educação financeira, para ensinar a gente a... Acho que é essencial. Desde pequenininha você já começar a poupar ali o seu dinheiro. E a mesada, né, que você ganha do seu pai, a mesada que eu ganhava do meu pai, eu gastava tudo em doce. Então, não sou uma pessoa educada financeiramente, mas tem a sua importância. Eu sempre ganhei mesada na cabeça. Assim, mesada na nunca cabeça? ganhei mesada. Eu ganhava. Mas uns trocadinhos, né? Trocadinhos. Mas se soubesse, hoje teria um dinheirinho, né? Com certeza. E a gente sempre fala assim, se eu tivesse guardado, sei lá, R$100 desde o começo do ano, olha, final do ano eu tava com milão na conta. É verdade. E a gente nunca faz isso, né? É verdade. Boa tarde ao pessoal de casa, venho trazer as notícias hoje, Antonieri. Temos aí, vamos falar sobre as fake news aí, que foi bem, né, repercutiu bastante, principalmente no período aí das eleições. Temos notícias internacionais, hoje tem bastante notícia. Vamos lá. E também a previsão do tempo. Vamos lá então. Vamos lá. Muito bem, pessoal de casa, boa tarde. E um dos assuntos mais comentados recentemente são as fake news, que é de uma forma que elas influenciam nas decisões dos brasileiros. O período eleitoral reforçou o combate à disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Mesmo depois das eleições, a atenção para não repassar uma informação falsa deve continuar redobrada. Um dos principais instrumentos para espalhar notícias falsas está sempre à mão. É pelo WhatsApp, disponível nos celulares de 120 milhões de brasileiros, que a maior parte das fake news é disseminada. O envio e o compartilhamento pelas redes sociais também causam grande impacto. Nem sempre quem recebe a mensagem desconfia da informação e, sem checar se é verdadeira ou não, passa para frente. O WhatsApp faz campanha para ajudar as pessoas a identificar se a informação é verdadeira ou não. Uma das dicas do aplicativo é confirmar as informações sempre que a mensagem vier como encaminhada. Eu sempre observo a fonte, né? Eu, geralmente, quando é algo que gera muita dúvida, eu procuro dar uma pesquisada primeiro antes de repassar para alguém. Na verdade, eu quase nunca compartilho, mas quando eu tenho alguma curiosidade, eu checo antes, sim. A professora de comunicação da UNB afirma que uma das intenções de quem produz a fake news é atingir o emocional das pessoas. Como as notícias falsas, elas trabalham com a questão ruim, com o pejorativo, com o chocante, elas têm um alcance muito maior, porque isso tem um alcance muito maior na psique humana. Um dos aspectos que nós não costumamos falar sobre as fake news é o aspecto ético mesmo, porque muito dificilmente você vai punir uma pessoa por ter transmitido fake news, mas cada um de nós tem uma responsabilidade quando divulga uma informação que é inverídica. Isso independente da nossa natureza, independente de sermos profissionais ou indivíduos comuns. Um exemplo de fake news que são transmitidas com frequência são aquelas que falam sobre promoções de lojas conhecidas, brindes, entre outras vantagens que a pessoa pode ter. Para quem sabe, né, que o pessoal de má índole está aí agindo, né, já fica esperto, né? O júri de um tribunal espanhol condenou neste sábado o culpado, um jovem brasileiro acusado de assassinar a sangue frio 2 tios e 2 primos em 2016. Um crime que comoveu a Espanha. O brasileiro Patrick Nogueira foi considerado culpado pelo assassinato de seu tio, a mulher dele e os 2 filhos do casal. O Tribunal de Guadalajara, na Espanha, concluiu que o jovem de 21 anos teve a intenção de matar. O crime ocorreu em 2016, quando o jovem chegou à casa dos tios com uma faca. Os corpos dos adultos foram esquartejados e os pedaços colocados em sacolas plásticas, encontrados um mês depois, graças a um funcionário da manutenção. Enquanto cometia os crimes, Patrick trocou mensagens com um amigo no Brasil para quem pedia conselhos e enviava fotografias dos cadáveres. Pouco depois, o brasileiro fugiu para João Pessoa, mas retornou à Espanha para se entregar à polícia. A sentença de Nogueira será conhecida em audiência a ser marcada pelo tribunal. A promotoria pediu uma condenação perpétua, mas a defesa busca reduzir a pena, alegando o transtorno mental transitório do réu e o atenuante da confissão. Hanan Ashirawi, membro do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, disse à AFP que a decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro de transferir de Tel Aviv para Jerusalém a embaixada do país em Israel é uma medida de provocação que é ilegal em virtude do direito internacional e que apenas desestabiliza a região.
Os palestinos chamaram nesta sexta-feira de provocação a decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro de transferir de Tel Aviv para Jerusalém a embaixada do país em Israel. Hanan Ashrawi, integrante do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, disse que a medida é ilegal e que apenas desestabiliza a região. Israel considera toda a cidade de Jerusalém como sua capital, enquanto os palestinos aspiram tornar Jerusalém Oriental a capital de seu futuro Estado. Israel ocupa Jerusalém Oriental desde a Guerra de 1967 e a anexou depois. O ato nunca foi reconhecido pela comunidade internacional, para quem o status da cidade sagrada deve ser negociado por ambas as partes e as embaixadas não devem se estabelecer lá até que um acordo seja alcançado. Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rompeu em dezembro de 2017 com décadas de diplomacia americana, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. A medida anunciada por Bolsonaro na quinta-feira também foi condenada pelo movimento islamita Hamas, que governa a faixa de Gaza e que travou 3 guerras contra Israel desde 2008. No mesmo dia, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu elogiou o que chamou de decisão histórica do presidente eleito do Brasil. E a cada 5 dias, uma pessoa morreu no trânsito de Campo Grande em 2018. O que equivale a um caso a cada 100 horas. O número já ultrapassa os casos registrados ao longo de 2017, quando foram 70 vítimas fatais, um caso a cada 125 horas. Na maioria das vezes, a velocidade foi o principal fator que causou acidentes graves. Os dados são do comandante do Batalhão de Trânsito, Tenente-Coronel Franco Alan. A quantidade de batidas também assusta. Este ano foram 8.050, dos quais menos da metade não tiveram vítimas, além das 73 mortes. Se comparado com o número de 2017, a violência no trânsito diminuiu este ano. De acordo com o comandante da BPTran, os acidentes diminuíram na capital, anteriormente muito em virtude do aumento de fiscalização e endurecimento na legislação. Ele diz sobre mudanças no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, em relação à lei seca. Para a lei, qualquer quantidade de álcool no sangue é alvo de penalidades, quando a pessoa decide somar a ingestão de bebidas alcoólicas à direção. Este ano também foram ampliadas as penas previstas para quem provocar acidentes de trânsito que levam a homicídio culposo, que é sem intenção de matar, ou lesão corporal grave ou gravíssima. E o Fundo das Nações Unidas para a Infância alertou que o Iêmen se tornou um inferno na terra para as crianças ameaçadas pela fome. Segundo a Unicef, a cada 10 minutos, uma criança morre de doenças que poderiam ser evitadas. A guerra transformou o Iêmen no inferno na terra para crianças ameaçadas pela fome. A conclusão é do Fundo das Nações Unidas para a Infância. O Unicef exigiu às partes em conflito que detenham as hostilidades e que se reúnam com a mediação da ONU para um acordo de cessar-fogo. As forças pró-governo e uma coalizão liderada pela Arábia Saudita confrontam os rebeldes hutis apoiados pelo Irã. Além da fome, a população também sofre de doenças como a cólera. A instituição afirmou que a cada 10 minutos, uma criança morre de enfermidades que poderiam ser evitadas e que 1.800.000 crianças menores de 5 anos estão em situação de desnutrição severa. Para a Unicef, a guerra acentuou uma situação que já era negativa depois de anos de subdesenvolvimento no país mais pobre da região. E membros de uma caravana de imigrantes, principalmente composta por hondurenhos, se reagruparam neste domingo em Puebla, a 120 quilômetros da cidade do México. A localidade foi incluída na rota depois que o governo de Veracruz cancelou uma oferta de caminhões para transportá-los.
Grupos de imigrantes compostos principalmente por hondurenhos foram recebidos por abrigos designados pela Igreja Católica em Puebla, no México. A localidade, a 120 quilômetros da Cidade do México, foi incluída na rota dos viajantes depois que o governo de Veracruz cancelou uma oferta de caminhões para transportá-los. 8 abrigos com capacidade para 4.000 pessoas foram preparados para receber os migrantes. Eles receberam alimentos e bebidas quentes, além de atendimento médico. O grupo deve seguir na segunda-feira em direção à capital mexicana. Uma segunda caravana de 2.000 centro-americanos partiu neste domingo de Pijijiapan para Arriaga. O terceiro grupo, de maioria salvadorenha, avançou neste domingo de Metapa de Domingues para Tapachula. Os contingentes costumam se concentrar nas praças centrais das cidades para descansar. No dia seguinte, continuam caminho para o norte do país, com o objetivo de chegar aos Estados Unidos. O Papa Francisco presidiu a missa em sufrágio dos cardeais e bispos que faleceram nos últimos 12 meses. A celebração foi na Basílica Vaticana em 3 de novembro de 2018. Che di fronte al Signore non contano le apparenze, conta il cuore. Quello che il mondo cerca e ostenta, gli onori, la potenza, le apparenze, la gloria, passa senza lasciare nulla. Prendere le distanze dalle apparenze mondane è indispensabile per prepararsi al cielo. Occorre dire no alla cultura del trucco che insegna a curare le apparenze. Va invece purificato e custodito il cuore, l'interno dell'uomo, prezioso agli occhi di Dio, non l'esterno che svanisce. Agora vamos falar da previsão do tempo. O dia amanheceu com céu encoberto por nuvens em Campo Grande e previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas. O dia será quente no estado com temperaturas máximas de 33 graus, conforme o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O Instituto emitiu alerta de acumulado de chuva para Campo Grande e outras 40 cidades com possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia. Há risco de alagamento e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco. Antonielli, essas foram as informações de hoje. Volta com você até amanhã e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, Paloma. E eu quero lembrar vocês, gente, que tem sorteio ainda do quadro com a imagem da Santa Ceia, que vai ser sorteado no dia 14 de novembro, dia do Diga Sim Evangelização. Esse sorteio desse quadro, né, uma ação entre amigos, no valor de R$5, é para ajudar na manutenção da Rádio Imaculada Conceição. Se você não adquiriu ainda um número, pode ligar aqui no 3349-1015 ou no 3384-3503. O quadro ele é enorme, lindo, maravilhoso, vai ficar lindo na sua sala. Basta que você compre, né, adquira o seu número e ajude a nossa obra de evangelização. Um grande beijo para você e para sua família. E amanhã nós vamos receber aqui o padre Adriano Stevanelli, que vai conversar com a gente sobre características do papado do Papa Francisco. Tá? Tem causado aí, né, alguns católicos têm apoiado, outros mais conservadores não. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse papado aqui no Sempre Com Você e claro, eu te espero. Olha, beijo grande para você, Deus abençoe, uma excelente semana e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.